Não seja eu? Não, eu me sinto bem olhando pra vocês, só tenho vergonha de vocês mesmos. Ai. Mas é estranho falar da gente mesmo. Uhum. Vamos começar com outra coisa que não seja de Ana Gaida? Pode ser o que fez você escolher trabalhar com mulheres acima de 40? Foi a dificuldade que eu vejo que todas nós estamos passando. Seja a questão de transformação de trabalho, seja as questões amorosas, financeiras. Eu estou na casa dos 40, então eu acho que é no mínimo interessante essa compreensão que eu estou tendo enquanto uma pessoa que também está enfrentando os desafios dos 40. Desafios existenciais da nossa vida. E eu acredito que todas nós estamos, de alguma forma, vivenciando este desafio, seja um desafio profissional, seja um desafio amoroso, seja um desafio existencial. E essa necessidade tão grande nossa é que me fez ver que, olha, nós estamos precisando de ajuda e eu acredito que é totalmente pertinente àquilo que eu desenvolvo sobre a minha missão de vida, que é estender a mão e mostrar que existe luz no fim do túnel, e porque é algo que me movimenta de forma positiva, né? Ok. Na sua opinião, quais as maiores dificuldades que as mulheres enfrentam ao chegar aos 40? Eu acredito que a maior dificuldade seja a questão existencial. Ao longo da sua vida, cada mulher se preparou e teve uma determinada programação, seja de como ela criaria os filhos, seja de como ela conduziria sua vida amorosa, seja em relação à escolha do trabalho, da profissão. E quando nós chegamos aos 40, nós começamos a repensar a nossa vida, nós começamos a avaliar com mais empenho se nós estamos felizes, se nós estamos satisfeitas. E quando nós chegamos à conclusão de que sim, nós estamos satisfeitas, nós estamos dentro do nosso sonho dourado, nós estamos vivendo o nosso sonho dourado, então eu acho que essa mulher se sente extremamente bem, satisfeita, ela desenvolve uma sensação, um sentimento de que sim, está tudo bem, eu tenho aquilo que eu almejei. E quando alguém chega aos 40 e não está tudo bem, e não tem aquilo que sonhou, ou aquilo que sonhou, aquele sonho dourado, de repente começa a se transformar. Então eu acredito que essa seja a maior dificuldade, porque nós estamos sendo levadas, arrastadas a uma ressignificação, a uma necessidade de transformação. E quando nós nos deparamos com 40 e uma necessidade de transformação, então sim, então começa a bater as angústias, as ansiedades, os medos, as fobias, o que vamos fazer, a impetuosidade que tínhamos na juventude já deu uma acalmada, nós não somos mais tão impetuosas, tão fortes, mas nós temos conhecimento, nós temos experiência, e quando nós deixamos de olhar somente para as nossas dificuldades e começamos a olhar, a compreender a nossa construção ao longo dos 40, então é a partir dali que nós começamos a transformar aquilo que inicialmente nós vivenciamos como uma dificuldade. Como me preparar para lidar com o peso dessa idade? Eu acho que não tem um manual. Quando nós somos mais jovens, nós imaginamos que os 40 vão demorar centenas de anos e não apenas algumas décadas. Eu acredito que a melhor preparação que nós podemos ter em relação a aceitar, a entrar na casa dos 40,
é autoaceitação, é desenvolver de alguma forma uma aceitação sobre quem eu sou, sobre aquilo que eu quero ser. Porque na casa dos 40, e eu imagino que inicia um pouquinho antes dos 40 e segue até um pouco mais dos 40. E a questão da aceitação é quando nós trabalhamos negação de quem nós fomos, quando nós temos arrependimentos muito grandes, quando nós temos consciência de que nós não fizemos por nós tudo aquilo que nós poderíamos ou deveríamos ter feito. Se eu pudesse hoje olhar para uma menina de 20 anos e dizer, olha, comece a se preparar porque os 40 vão chegar, o que eu diria para ela? Faça tudo aquilo que não vai gerar arrependimentos. O nosso maior arrependimento, e eu acredito que não é só um arrependimento meu, de Diana Gaida, mas de algumas outras mulheres de 40, é de não terem sido um pouquinho mais egoístas, do bom egoísmo. Eu acredito que quando nós chegamos nos 40, nós começamos a pensar, por que eu não olhei um pouco mais para mim? Por que eu não fiz mais para mim? Por que eu não fiz aquilo? Por que não fiz aquilo outro? Então, quando nós começamos a nos colocar como prioridade, quando nós transpomos essa barreira tão natural do que está dentro de todas as mulheres, que é uma barreira de não se colocar em primeiro lugar, e quando nós aprendemos a nos colocar em primeiro lugar, eu acho que existe aceitação e existe uma leveza, e tudo aquilo que os 40 nos trazem, com certeza, são bons frutos da nossa vivência e um preparo para as próximas décadas que vêm. Qual foi a sua virada de chave? Me conta a tua história. Como foi o dia em que você decidiu dedicar a tua vida a ajudar outras mulheres? Eu acho que a virada de chave acontece semelhante a todas nós. Naquele dia, bem no fundo do poço, quando realmente você não tinha mais nenhuma expectativa de que tua vida, de que minha vida se transformaria, eu acreditava que não tinha mais forma de trabalhar, de solucionar. Então, tradicionalmente, na casa dos 30, nós começamos a fazer essa reavaliação. Nós nos reavaliamos, mas nós não temos aquela força de nos reposicionar. Então, você olha para a tua vida aos 30, ela não tá legal. Antes dos 30, ela já dá alguns sinais de que não tá legal, mas você ignora porque você está muito ocupada, não dá tempo de olhar para algo tão pessoal quanto a própria vida. Então, os 30 passam, os 32, os 35, e daqui a pouco, quando você tem 35, você pensa, daqui 5 anos, eu tenho 40. E você se vê fazendo algo que você não quer, em uma profissão que não te completa, vivendo uma história que não foi sua escolha, que você só foi arrastada. Uma coisa grande chamada vida veio e te arrastou e você não sabia, não tinha ferramentas de lutar contra. E lá pelos 35 você se depara no fundo do poço, achando que a morte é a única saída, né? A depressão, ela é a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, porque foi ela que me mostrou que eu estava vivendo uma vida que não era minha, que não era o meu objetivo, a minha missão. A depressão veio e me mostrou que era necessário eu acordar. E se não fosse a depressão, que eu acredito que milhares de mulheres nesse planeta compartilham da minha história, eu não teria acordado e simplesmente
tomado fôlego e uma boa dose de coragem desse tamanho e ter começado a buscar algo que me completasse. Basicamente, a minha virada de chave foi o fundo do poço. Eu sou grata ao fundo do poço. Me permitiu sair de lá. Para encerrar, se você pudesse dar uma dica, uma pequena frase para todas as mulheres que estão nos 40 ou acima dos 40 e que têm dificuldades financeiras, amorosas, de carreira, com os filhos, o que você diria? Pense primeiro em si. Se coloque em primeiro lugar. As nossas dificuldades, elas só se manifestam se nós não estamos vivendo a nossa vida dentro do nosso lugar. Mulheres que são mães, mulheres que são esposas, mulheres que são funcionárias. Nós mulheres, todas nós temos uma tendência muito grande a colocar o outro em primeiro lugar. E nós nos colocamos lá em 50º lugar, se possível. Então, o que eu diria? Se coloque em primeiro lugar, se posicione com coragem. E esse posicionamento em primeiro lugar não deve ser de apenas 1 ou 2 horas, mas uma transformação, uma mudança, uma reeducação existencial, comportamental, eu diria. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu tenho uma leitura mais ampla de tudo aquilo que me cerca. Então eu me centro, eu me fixo no meu lugar de mãe, de esposa, de funcionária, eu me fortaleço. E é claro que eu fortalecida, eu tenho condições, eu tenho capacidades de correr atrás do dinheiro, eu tenho condições de me posicionar de uma forma mais rica dentro do meu trabalho, independente daquilo que eu estou desenvolvendo, eu mostro às outras pessoas o quanto eu sou fundamental. Eu acredito que este é o primeiro passo para uma guinada. Nós entendermos o quanto nós somos importantes e fundamentais. Quando eu compreendo isso, é automático que as outras pessoas compreendam isso. E é claro que tudo aquilo que eu desejo quer estar perto de mim, porque se eu estou bem posicionada, se eu estou centrada, se eu estou forte e motivada, tudo ao meu redor conspira, o universo conspira de forma generosa para que essas transformações financeiras que são tão importantes na nossa vida possam acontecer. Quem é a Diana Gaida? Sou terapeuta, sou escritora, sou estudiosa da psicologia feminina, adoro os conceitos femininos que nos movimentam. Não aqueles conceitos que todos já sabem que existem, mas a Diana Gaida é aquela pessoa que quer ler as mulheres nas suas entrelinhas, que quer entender profundamente o que movimenta uma mulher. Diana Gaida é alguém que tem uma curiosidade muito grande e que tem uma necessidade, uma missão de vida de acender a luz no fim do túnel para todas as mulheres que estão ao seu redor. Então, o que essas mulheres, que dica que você daria para elas iniciarem nesse caminho dessa transformação? O que elas poderiam iniciar fazendo? Como me autotransformar? Por onde eu começo essa minha transformação? Eu acredito que essa seja a principal dúvida de muitas mulheres que eu acompanho ao longo da minha vida. Nós temos vontades de nos transformar, mas nós não sabemos por onde exatamente começar. A primeira sugestão que eu gostaria de deixar a você é se pergunte quem você está sendo. Se você está sendo mãe, se você está sendo uma profissional, se você está sendo uma mulher. Eu acredito que a partir do momento em que nós tomamos consciência
de qual papel nós estamos desempenhando dentro da nossa vida e da vida das outras pessoas, nós começamos a nos conhecer. Preste atenção também nos sentimentos que te movimentam. É claro que os nossos sentimentos, eles são extremamente importantes, porque são eles que vão nos direcionar para cima ou para permanecermos no mesmo local. Preste atenção. Se você é minha cliente de terapia, você já deve ter ouvido a seguinte sugestão que eu dou a todas as minhas clientes e eu gostaria de deixar a você agora também. É óbvio que o dia tem 24 horas. Preste atenção em quantas horas do dia você vive bem, feliz ou pelo menos minimamente equilibrada. É aceitável que nós passamos 23 horas e meia bem ou equilibradas. Agora, se a sua resposta que você está me enviando agora for menos de 10 horas eu passo bem, menos de 5, menos de 2 eu passo meia hora bem, então com certeza este é um sinal vermelho para que você faça algo em relação a isso. E o que eu faço? Eu busco, eu me coloco como a prioridade da minha vida. Se você não se colocar como prioridade na sua vida, então vai ficar difícil alguém retirar você deste local que você está. Quando eu começo a me avaliar, a prestar atenção em mim, a observar como eu reajo no meu cotidiano, nas várias questões que estão acontecendo no meu dia, eu começo a ter aquilo que é tão importante para o nosso desenvolvimento: consciência. Consciência de quem eu sou, de como eu me posiciono, consciência de como as pessoas me veem e convivem comigo. É claro que esta é uma sugestão bastante inicial e dentro do nosso desenvolvimento existem sugestões muito mais ricas do que esta, mas essa é o pontapé inicial para que você comece a descobrir quem é você. Quanto tempo demora essa transformação? A vida inteira. Nós temos pressa, nós estamos inseridas dentro de uma sociedade materialista, capitalista, onde tudo tem data e hora. Nós estamos sempre correndo contra o relógio. Nós temos uma vida extremamente acelerada e nós gostaríamos que esta nossa transformação ela ocorresse a toque de caixa. Mas eu gostaria de dizer para você nesse momento que a sua transformação é a sua missão de vida. Nós não conseguimos pré-determinar quanto tempo eu vou levar para me transformar, porque essa transformação, ela não é somente uma transformação, ela é uma evolução, ela é um crescimento. Quando nós começamos a olhar para a nossa vida desse ponto de vista, então nós não temos mais pressa, nós não temos mais aquela urgência em conseguir conquistar aquele objetivo pontual. A nossa missão de vida é basicamente viver e talvez dessa transformação é que você vai iniciar a viver. E se essa transformação demorar mais 20, 30, 40 anos, que seja, significa que nós vamos estar ativas, vivendo, existindo, construindo, sonhando, desejando, inserindo novos conceitos, novos conhecimentos dentro da nossa vida. Não tenha pressa. O importante é você começar. É dar aquele primeiro passo desafiador, é sair daquela pequena zona de conforto e se colocar no mundo e dentro de todas as possibilidades que se enfeitam à sua frente.